documentos oficiais. É isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje, nesse tão esperado vídeo, né? Porque dessa vez, mais do que nunca, eu vou matar a cobra e eu vou mostrar a cobra, né? Documentos que são uma verdadeira bomba, tá? Documentos oficiais que completam esse quebra-cabeças, né? Sobre os WAPs e mais do que isso, né? Sobre aqueles veículos não humanos, ou seja, naves, né? Recuperadas pelos governos, agora não apenas Estados Unidos, né? Mas principalmente o que eu vou mostrar aqui pra vocês é sobre o Canadá, também engloba os Estados Unidos. Mais prova do que isso, de verdade, Cris, eu não conheço. Tá faltando o que agora? Só foto e vídeo mesmo, né? Porque Uma selfie do Alien. tá faltando uma... Porque o que eu vou mostrar pra vocês hoje é documento oficial mesmo, tá? Não tô falando só sobre o documento... Eu já mostrei o documento oficial. Aliás, aqui. uma selfie do não humano. É, uma selfie do não humano. Não, eu não vou mostrar só documento oficial. Vou mostrar documento oficial incluindo de agências do governo. Ó, é simplesmente incrível esse vídeo que vocês vão ver agora, tá? Só que a gente não pode perder nada disso, né? São vários detalhes aqui. Muitos detalhes. De vários documentos reveladores. Então, como diria Jack, o revelador de documentos secretos, a gente tem que ir como? Por páginas. Antes de ir para os documentos, né? Revelar esses documentos aqui para vocês, né? Antes de mostrar eles, lembra da carta que o Larry Maguire, esse é o Larry Maguire, né? Ele é um membro do parlamento lá do Canadá. Lembra que ele enviou uma carta para Ananda, que é a ministra de defesa do Canadá, alertando sobre naves recuperadas, alertando sobre essa coisa de WAP que iria vir à tona, então que o Canadá deveria tomar a frente, né? E começar a falar sobre isso. Você fez o vídeo disso, Fiz um vídeo sobre isso, vou deixar no cardzinho aqui em cima. Seguinte, o porta-voz do Larry e também da Ananda não quiseram falar. O próprio Larry Maguire não quis falar sobre esse documento. Porém, depois de insistir, a CBC lá do Canadá conseguiu uma resposta do porta-voz da Ananda sobre aquela carta, onde ele alerta de que ele teve, né, uma reunião ali, um encontro com oficiais dos Estados Unidos e que tudo isso ia vir à tona, né? Isso foi em março, tá? Seguinte, o porta-voz da Ananda respondeu, abre aspas, ela é mantida, né, a Ananda, é mantida totalmente informada sobre incidentes relevantes por meio de protocolos de relatórios estabelecidos. Aí ele continua, né, ela recebeu a carta e disse a Maguire em resposta que nem a pesquisa e desenvolvimento de defesa do Canadá e nem o Comitê de Inteligência das Forças Canadenses estão envolvidos em qualquer análise formal de WAP. Eu gostei desse detalhe, né, não estão envolvidos em análise formal informal, de WAP, né? Informal já não se sabe. Informal mas... é outra coisa, né? Mas nenhuma análise formal. E mais, né? Qualquer esforço em análise de WAP a nível federal terminou nos anos de 1960. Ou seja, teve, né? Ele fala que teve, né? Nas entrelinhas ali. E também fala que não existe nenhuma análise formal de WAP, não pelo menos de acordo com a Ananda, tá? Isso de conhecimento da Ananda. Isso é uma nova versão, né? De não podemos nem negar, nem confirmar, né? A gente não nega nem confirma. Agora, pessoal, que começam a vir as bombas desse vídeo, né? O Maguire, galera, esse aqui, né? O parlamentar lá do Canadá, ele questionou o ministro John Hannaford. Quem é o ministro John Hannaford? É o ministro de Recursos Naturais. Este carinha aqui, ó. Ele que é o John Hannaford. E o Maguire, ele questionou ele porque não havia processo formal de reporte. Ele perguntou, chegou assim, ó, por que não tá tendo nenhum processo formal, formalizado mesmo, né, para se reportar casos de OVNIs, de WAPs, né, que estão sobrevoando as instalações nucleares. Olha tipo que assim, maluco, não estão fazendo né? nada, né? Sim, pois é. E aí, agora eu começo com alguns documentos mostrando para vocês, né, a gente tem um relatório confirmado pelo governo canadense, recebido pela Royal Canadian Air Force, ou seja, a Força Aérea Real Canadense, e também recebido pelo Comando de Inteligência. E isso que vocês estão vendo agora, cadê, ó? Esse documento aqui, tá? É interessante, né, como eles encostam as pessoas na parede com essas interpelações, né? Porque, tipo assim, não estão fazendo nada, então, não tem nada formal. Nada formal, né? Pelo menos não formal, né? Galera, esse documento aqui, tem a versão traduzida que já vou mostrar pra vocês. Esse documento aqui, ele tem a assinatura, olha, do Brian May. Richard, quem é Brian May? Se liga nisso. Brian May, aqui, ó. Ele é secretário do Ministério de Defesa Nacional. Essa é a Ananda, tá? É ela que é a ministra de Defesa do Canadá. Esse
é o secretário dela, direto dela, né? Ele é o Brian May. Ele assina isso. Ou seja, esse documento que vocês vão ter conhecimento agora... Ele dá um joinha embaixo? Ele não dá um joinha, mas vocês poderiam dar um joinha. Que tal, né? Se estiver gostando do vídeo, não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações. Assim vocês não perdem nenhum documento novo, né? Aqui estão vindo vários documentos, né? Nos vídeos aqui do canal Galeria do Meteorito. Seguinte, assinado por Brian May, tá? Ou seja, é um documento oficial do Ministério de Defesa Nacional do Canadá. Aqui eu tenho a versão original do documento. Eu vou depois deixar os links desses documentos em algum lugar aqui no vídeo, na descrição ou num comentário fixado, sei lá, mas eu vou deixar para vocês. Só que, para não ter que fazer tradução aqui em tempo real com vocês, né? Esse documento ele tá em inglês e em francês, tá? Daria para fazer a tradução aqui, só que para não perder tempo, para ficar mais ágil, né? Eu já fiz uma versão dele aqui que eu mostro para vocês agora. Tá aí, pessoal. Documento oficial. Eu fiz uma tradução meio que rápida aqui pra gente conseguir lançar o vídeo hoje ainda, né? 27 de junho de 2023, porque senão não daria tempo. Tem muita coisa, então também deixei sublinhado ali, né, em vermelhinho, algumas partes importantes, as mais interessantes que me chamaram muito a atenção. Vou colocar o documento agora para vocês na tela. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Prontinho, aqui ó. Assim fica melhor porque a gente consegue ver o documento melhor ali, vocês conseguem acompanhar a minha leitura, tá? Esse é um documento que é um inquérito do Ministério, né, com um pedido de informações ao governo, datado de 22 de setembro de 2022, é uma resposta do Ministro de Defesa Nacional, mais uma vez aí, ó, Brian May, como eu disse pra vocês, né? Então, bora lá dar uma olhadinha nesse documento. A pergunta, né? Quem que fez essa pergunta? Larry Maguire, tá? Perguntas. Com relação aos briefings que o governo canadense e oficiais militares receberam da Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, do Escritório de Inteligência Naval dos Estados Unidos desde 2016. Pergunta A. Em que data o pessoal da Embaixada Canadense recebeu briefings, ou seja, relatórios, né, do ex-chefe do Comitê Investigativo de UAP, John F. Stratton? Pergunta letra B, né? Em que datas a Real Força Aérea Canadense recebeu relatórios do Gerente Nacional de Inteligência dos Estados Unidos para a Aviação sobre a questão do fenômeno aéreo não identificado? E pergunta C. Essa eu deixei até em vermelho, né? Quais são os detalhes de todos os outros relatórios recebidos pela Força Tarefa de Análise de UAP, né? Incluindo, para cada um, a data, quem deu esse relatório e quem foi informado. E aí a resposta do Brian May, ou seja, o secretário mesmo do Ministério de Defesa do Canadá. Funcionários da Defesa Nacional se reúnem rotineiramente com seus colegas do governo dos Estados Unidos. Parte A, ou seja, ele respondendo ali a pergunta A, né? A Defesa Nacional conduziu uma busca em seus registros e não encontrou instruções para oficiais da Defesa Nacional do ex-chefe do Gerente de Inteligência dos Estados Unidos para a Aviação, John F. Stratton. Agora respondendo as perguntas B e C, agora fica ainda mais interessante. A Real Força Aérea Canadense recebeu um relatório do Gerente Nacional de Inteligência dos Estados Unidos para a Aviação sobre a questão do fenômeno aéreo não identificado, em 22 de fevereiro de 2022. O relatório foi fornecido por vários oficiais da Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, com 10 oficiais da Defesa Nacional, incluindo oficiais da Força Aérea Real Canadense, do Comando de Inteligência das Forças Canadenses presentes. A Defesa Nacional aplica os princípios da Lei de Acesso à Informação e, agora que fica interessante, protege as informações sob o argumento de que a divulgação de certas informações pode ser prejudicial à segurança e defesa nacional. Portanto, não podemos fornecer os nomes específicos dos participantes desse relatório. Ou seja, o que esse documento está falando, né? É o próprio Ministério de Defesa do Canadá revelando que sim, eles têm acesso a certas informações e que muita coisa não pode ser divulgada, porque isso poderia, como ele diz aqui, né? Vamos colocar aqui de novo, ó. Isso poderia, ó, ser prejudicial à segurança e à defesa nacional. Portanto, não podemos, né, revelar os nomes específicos dos participantes desse briefing. Então, é a velha segurança nacional, né? A velha segurança nacional não podem fornecer, mas só deles responderem e dizerem que
Parece que sim, né? Tem coisa ali. E agora a coisa, pessoal, vai ficar ainda mais interessante. Richard, tem como ficar mais interessante do que isso? Pior que tem, tá? Esse é o documento que eu acabei de ler pra vocês, a versão original em inglês. Depois, quem quiser, como eu disse, vou tentar deixar nos comentários em algum lugar aqui o documento pra vocês. Só que agora entra quem, Richard, na história, né? Uma carta foi enviada pra doutora Mona Nemer, tá? Tem o documento aqui, mais uma vez, vou matar a cobra e vou mostrar a cobra aqui pra vocês, porque eu não vou deixar passar nada batido, tá? Quem é a doutora Mona Nemer? Ela é conselheira-chefe de ciências do Canadá. E mais uma vez, Larry Maguire manda uma carta pra ela, tá? Aqui eu tenho o documento original pra vocês. Essa é a versão original, tá? São 3 páginas. E esse documento, ele é muito revelador. Ele é extremamente revelador. E ele é de antes, né, de março. Aquele documento que eu já tinha mostrado foi de março agora de 2023. Esse documento, por incrível que pareça, ele ganha a luz do dia, só que ele é, né, ele tá sendo revelado agora, só que ele é do ano passado, né, de agosto, se eu não me engano, do ano passado. Aqui não tem data, né, se eu não me engano, ó. Não tem data, mas ele é de agosto do ano passado. Se liga no que é falado nesse documento. Eu vou colocar agora aqui a versão traduzida para vocês. Tá aí. Larry Maguire, né? Vamos colocar aqui, ó. Cara doutora Nemer, né? Eu deixei caro ali, né? Cara doutora Nemer. Aliando-me com a criação do escritório de resolução de anomalias de todos os domínios do governo dos Estados Unidos e com anúncios recentes da NASA, estou escrevendo... Lembrando, pessoal, isso é do ano passado, tá? E com o anúncio da NASA, estou escrevendo para solicitar que o escritório do conselheiro-chefe de ciências realize um estudo abrangente dos dados do governo do Canadá sobre fenômenos aéreos não identificados, os UAPs, né, em nosso espaço aéreo, e domínios subaquáticos também, né, interessante. O Departamento de Defesa Nacional, Transporte do Canadá, Guarda Costeira Canadense, Conselho Nacional de Pesquisa, aí ele enumera ali vários, né, segurança nuclear, inclusive, né, e potencialmente outros, possuem dados herdados ou podem coletar informações futuras. O que falta é uma estratégia científica coerente para analisar essas informações. Aí a parte interessante, né? Devemos reduzir o estigma para que aqueles com informações relevantes possam se apresentar. Aí aqui ele continua, o governo precisa de um plano científico, né, para implementar uma abordagem e tal, e ele continua aqui, e aqui mais uma parte muito interessante, né? No final, ele fala o seguinte: acredito que o estudo deve incluir recomendações específicas que o governo do Canadá possa implementar para determinar a origem e a intenção do UAP. Ou seja, eles querem entender a origem e a intenção desses objetos que estão voando ali, né? Também seria prudente determinar como os departamentos e agências governamentais poderiam trabalhar em colaboração com aliados internacionais, pesquisadores e a comunidade científica em geral. Manter dados e informações da comunidade científica e do público não deve mais ser tolerado. Ou seja, esconder, né, esses dados, não divulgar. Evitar que isso chegue, né? Evitar que isso chegue de alguma forma para o público, né? Até mesmo, né, evitar que chegue nas mãos de cientistas, não deve mais ser tolerado. Vamos para a segunda página, que tem coisas ainda mais reveladoras. Tá aí, ó. Segunda página, né? Segunda página desse documento. E agora a versão traduzida para vocês, com as partes mais interessantes. E aqui tem coisa muito interessante que vocês vão ver agora. Continuando então, né? Atualmente não há coleta padronizada de relatórios UAP do governo ou dados de sensores. Parte interessante aí em vermelho, ó. Embora existam centenas, se não milhares de relatórios oficiais do governo que foram arquivados ao longo das décadas, nenhuma informação jamais foi tornada pública sobre quais medidas foram tomadas para investigar esses relatórios. E aí a gente desce mais lá embaixo ali, ó, continuando um pouco antes da próxima parte em vermelho, né? Como seu escritório provavelmente sabe, com base na legislação anterior, o Congresso dos Estados Unidos está avançando com mais requisitos legislativos para implementar uma abordagem de todo o governo para estudar as origens e as intenções do UAP, ou seja, dos fenômenos aéreos não identificados, né, em seu espaço aéreo e domínios submarinos incluído. Ou seja, não só, né, de coisas que estão acontecendo no céu, mas também de coisas que podem estar acontecendo. Já 2 vezes se faz menção a essa parte submarina, né? Já é a segunda vez, né? Já é a segunda vez naquele documento. Que é uma coisa rara que a gente não vê assim por aí. Não tá sendo muito falado sobre isso, né? Mas, ao que parece, tem coisa aí também, né? Aí aqui ele continua, né?
Isso inclui instruções específicas para vários departamentos e agências trabalharem de forma mais colaborativa, tarará, tarará, tarará. Aqui a gente continua aqui embaixo, né? Um pouco antes do último vermelho, ó. Isso pode incluir o compartilhamento de informações com os Estados Unidos, o que pode envolver a transferência de participações, se liga nisso, a transferência de participações ou artefatos que foram dados ou compartilhados. Galera, não é por nada. Quando você fala em artefato dado ou compartilhado, do que eles estão falando, né? Possivelmente, isso fica claro, de veículos não humanos recuperados, né? Como existe uma aliança muito forte entre Estados Unidos e Canadá, então haveria, né, esse compartilhamento, até porque, como ele tinha colocado no documento anterior, né, de instalações nucleares, né, que estariam recebendo ali alguns objetos estranhos, no mínimo, né, OVNIs, WAPs, que estariam sobrevoando ali. Então, a coisa continua e fica ainda mais quente, se liga nisso. Além disso, quaisquer atividades históricas do governo dos Estados Unidos em solo canadense ou colaboração com outros aliados internacionais devem ser incluídas. E aí vem mais coisa estranha. O Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios do governo, é aquele comitê, né, que está investigando os WAPs lá no Congresso dos Estados Unidos, já nomeou um diretor e está desenvolvendo seu plano científico. A NASA também iniciou seu próprio estudo científico e o projeto Galileu, né? Ele menciona aí o Avi Loeb, né? Liderado pelo professor da Universidade de Harvard, Dr. Avi Loeb. Iniciou seus esforços independentes. Se solicitados, eles sem dúvida, estarão dispostos a compartilhar ações específicas que estão realizando para coletar mais dados, incluindo informações históricas que possam auxiliar melhor seu escritório. Aí aqui, outra parte interessante, né? Embora o estigma em torno desse tópico esteja começando a diminuir, estou plenamente ciente de que ainda há hesitação devido à sensibilidade do assunto. O estigma tem sido a maior barreira para o estudo científico de WAP. Será preciso alguém de sua estatura e posição para começar a fazer as perguntas desconfortáveis, né? E ali, lá embaixo, mais uma parte muito interessante, né? Sabemos que o ex-ministro da Defesa Nacional foi informado e houve discussões preliminares entre os departamentos sobre quem deveria assumir a liderança nos assuntos de WAP. Também sabemos que outros departamentos e agências começaram a fazer perguntas, como a Comissão Canadense de Segurança Nuclear. Mais uma vez, né, remete àquele caso de que ele falou, né, e aí comprova mais uma vez em documento, né, sobre coisas estranhas que estariam acontecendo em instalações nucleares. Eles, né, desligarem, né? Mísseis, né? Essas coisas. Pode ser, que procurou suas contrapartes americanas. Agora, galera, vem mais coisa aí. Essa é a última parte, não menos importante. Eu vou colocar agora a versão traduzida para vocês, se liga nisso. Isso talvez seja o mais revelador, né, dessa história toda. Já está em destaque em vermelho aqui uma boa parte do texto, né? Vamos ler junto isso. É bastante claro que o Congresso dos Estados Unidos mostrou ou recebeu evidências e dados concretos para justificar a criação de um novo escritório de WAP. Ou seja, ele coloca ali, é claro, né? É bastante claro já, entre eles ali pelo jeito, né? Que o Congresso dos Estados Unidos mostrou ou recebeu evidências, né? Dados concretos. Ou seja, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa para justificar a criação de um escritório para analisar fenômenos anômalos não identificados, ou OVNIs, né? Foi relatado que existem indivíduos dispostos... Galera, isso é do ano passado, tá? Final do ano passado, final de 2022. Foi relatado que existem indivíduos dispostos a revelar esforços passados e atuais para estudar o material recuperado do WAP. Ou seja, ele fala aqui, né? Agora a gente já sabe quem são um desses indivíduos, né? Quem são um deles? David Grush. E tem mais quem como né? Um desses. E tem mais como eu deixei no vídeo anterior aí também, né? E se tornado público, resultará em uma enxurrada de perguntas que o governo e os parlamentares não estão preparados para responder. Se liga nisso, né? Aí ele continua aqui que o Canadá não existe numa bolha, né? E deve abordar a questão dos esforços, não deve mais ser adiado. O governo do Canadá e os parlamentares que apresentam aqueles e que desejam respostas devem estar equipados com as informações mais precisas. E para concluir, né, ele acredita que esse estudo proposto toca em vários princípios escritos em seu mandato, né? Garantir a ciência do governo esteja totalmente disponível ao público, preparar pesquisas, barará, barará, barará. Espero que você empreste sua experiência e esse esforço. Sua assistência seria muito apreciada, sinceramente, Larry Maguire.
Se liga nisso, pessoal. Mais uma vez. Isso é um documento oficial. É bastante claro que o Congresso dos Estados Unidos mostrou ou recebeu evidências, dados concretos para justificar a criação de um escritório de WAP. Isso fica claro, né? E foi relatado que existem indivíduos dispostos a revelar. De fato, estão revelando, né? Esforços passados e atuais para estudar. Estudar o quê? O material recuperado do WAP. Material recuperado do WAP. O que o David Grush vem depois de vários meses falar em primeira mão na TV? Porque, assim, a gente já teve denúncias anteriores do Luiz Elizondo, por exemplo, né? Vídeos que vazaram, que o Pentágono, depois de um bom tempo, foi falar, não, de fato, esse vídeo aqui desse OVNI, de fato, ele é real mesmo, né? Foi gravado pela Força Aérea dos Estados Unidos e tal. Mas, assim, ficava nisso. Nunca ninguém tinha falado sobre a possibilidade, não de forma oficial, não alguém do governo, não um oficial de inteligência, tinha vindo a público falar de nave recuperada mesmo, né? De veículo não humano recuperado. Como que o Larry Maguire sabia disso há meses atrás, tá? Então, a coisa é quente. Só que não para por aí. Pois é, acreditem, não para por aí. Daí você pode falar, Richard, a cientista-chefe lá, né, conselheira-chefe do Canadá, ela pode simplesmente ter recebido, mas e aí, será que ela levou isso a sério? Galera, ela responde. Ela respondeu. E vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Eu tenho aqui o documento oficial da resposta dela para vocês. Essa é a versão, mais uma vez, em inglês. Esse documento, assim, ele fala muita coisa sobre a época da Covid, né? Porque ela, por ser cientista, conselheira-chefe do Canadá, ela estava liderando essa coisa ali da Covid na época, que ainda, né, estava acontecendo. A resposta dela veio atrasada, só em outubro, 21 de outubro de 2022. Inclusive, no meio desse documento, ela pede desculpas pelo atraso e tal. Só que para não ficar mais longo o vídeo, eu vou ler a parte interessante desse documento, porque ela fala muito aqui da Covid, aquela coisa cordial de documento oficial e tudo mais. Então, se liga nisso na versão traduzida agora. Tá aí, ó. Gabinete do Governo do Canadá, do Conselheiro Científico-Chefe, que no caso é ela, né? Ela envia isso para Larry Maguire, tá? O parlamentar canadense. E para a Câmara dos Comuns, né? Que seria o parlamento deles mesmo lá, né? Prezado seria senhor como Maguire, a Câmara dos Deputados, né? tipo a Câmara dos Deputados aqui, né? Prezado senhor Maguire, meus sinceros agradecimentos por sua carta de 26 de agosto, olha isso, 26 de agosto, né? Segundo semestre de 2022, né? E ela fala sobre o papel potencial do gabinete na avaliação dos dados disponíveis, sobre os fenômenos aéreos não identificados, os WAPs, né? Eu realmente aprecio as informações que você compartilhou comigo. Por favor, aceite minhas desculpas pela demora em responder, né? E aí ela continua no documento, ela fala sobre o que ela está enfrentando, da Covid e tal. E aqui uma parte muito interessante. Se liga nisso. Na verdade, minha equipe me manteve informada sobre as recentes iniciativas dos Estados Unidos sobre o WAPs, incluindo o projeto Galileu da Universidade de Harvard, né, do Avi Loeb, o estudo WAP da NASA e o escritório de resolução de todos os domínios do Pentágono, ou seja, aquele comitê, né, aquela CPI dos WAPs, dos OVNIs, né, que está acontecendo. Minha equipe pretende acompanhar os próximos passos de cada uma dessas iniciativas. Agora, a segunda página desse documento. Por enquanto, e em antecipação às solicitações de nossas contrapartes dos Estados Unidos, meu escritório entrará em contato com os departamentos relevantes para obter informações sobre os processos de geração de relatórios e coleta de dados de WAP no Canadá. Por favor, aceite, Sr. Maguire, meus agradecimentos, né? Aí ela finaliza. E, é claro, gostaria de receber qualquer informação adicional que considere valiosa. Sinceramente, ela assina aqui, né, esse documento, doutora Mona Nemer, né? Ou seja, o que fica claro com isso, galera? Tá todo mundo sabendo, né? Todo mundo ali dentro do governo tá sabendo. As informações batem. Tudo que o Larry Maguire compartilhou ali, né, com ministro da Defesa, né, ministra da Defesa, Ananda, o que o Brian May, né, o secretário oficial mesmo lá do Ministério de Defesa do Canadá, compartilha com ele. Ou seja, entre eles, a coisa parece que já tá pública, né, divulgada, né? Só não estão divulgando de fato mesmo pro público
em geral, né? É como se todo mundo estivesse sabendo sobre recuperação de WAPs, análise de WAPs. Os governos estão ali planejando o que falar, né? Eles estão falando entre eles. Tá, e tipo, e agora? Quando o público começar a perguntar e tal, né? Mais uma vez, isso que tá acontecendo... Deixa eu tomar uma água aqui, senão eu vou ficar com a garganta seca. Não, e mais do que isso, né? Ninguém querendo se passar por bobo, que eu percebi. É possível ver isso no documento. Você vê que o Canadá tá preocupado porque os Estados Unidos vão começar a falar sobre, e aí vão perguntar, e o Canadá não tá fazendo nada? O Canadá vai ficar sempre na sombra dos Estados Unidos, né? Que já tem esse estereótipo ali do Canadá, né? De viver na sombra dos Estados Unidos, e mais uma vez eles falam, de novo a gente vai ficar nisso, né? Ou então vaza alguma coisa lá, olha, porque a gente recebeu esse material compartilhado com o Canadá, e de repente, aí perguntam lá pro Canadá, ele fala o quê? É pego de surpresa. Mais uma vez, galera, o que a gente tá vendo parece coisa de filme, né? E esses documentos, eles praticamente comprovam, porque ele não tem só documento de parlamentar, tá? Tem documento de ministro mesmo ali de defesa. Tem documento do porta-voz do ministro de defesa, né? Da Ananda, no caso, né? Então, a coisa tá, no mínimo, muito agitada. E a gente vai continuar. E a gente vê que já tá agitado há meses, né? Há meses. Não, e outra coisa, né? Muito antes daquele fica agitado pra gente sair falando. Com o início do David Grush, né, Cris? Com o início, quando o David Grush vem a público, ele vem lá na News Nation falando: pessoal, é o seguinte, eu sou oficial da Força de Inteligência, né? Trabalho na investigação de WAPs, ou seja, de OVNIs, né? E quero revelar pra vocês, os Estados Unidos têm nave recuperada. Os Estados Unidos recuperam não é de hoje, é há muito tempo, né? E é feito um processo de engenharia reversa. A gente consegue reverter essa tecnologia alienígena a nosso favor. Isso tudo ele revela. E tudo isso, essas revelações, elas só vieram agora, né? Em junho de 2023. Em maio, a gente não sabia. Ninguém sabia. O mundo não sabia. Nunca tinha sido revelado algo assim. Isso só veio a público em maio. Os congressistas lá do Canadá, ministro de defesa do Canadá, né? O Brian May lá, tem a assinatura dele que vocês viram. Eles já sabiam disso há muito tempo. E eles falam não como uma novidade, tipo... olha o que acabou de... naturalidade, não, né? Até com uma certa naturalidade, né? Eu achei muito interessante uma parte que eles falam, né? Sobre... E chegou a hora de responder as perguntas difíceis, né? Chegou a hora que o público vai querer saber. Eu gostei também das duas menções a veículos subaquáticos. Ainda sobre essa ainda, né? Porque isso, pelo menos até agora, não teve revelação, né? Outra coisa também que... Cara... não tem como não fazer sentido. O Larry Maguire fala, né, que ele teve em reunião com alguns oficiais de inteligência dos Estados Unidos e que as coisas iam começar a vir à tona sobre material recuperado, né? E de fato, meses depois, isso vem à tona e pega o mundo de surpresa. Recuperado e compartilhado também. E compartilhado com o Canadá, pelo jeito, né? Então, parece coisa de filme que a gente tá vivendo nesse momento. E não é só coisa que sai voando por aí, não. É coisa que, pelo jeito, também tá navegando. Também seja... de alguma forma. Talvez alguma espécie de submarino, sei lá, alguma coisa muito, muito bizarra que é completamente fora do nosso entendimento, tá acontecendo e não é de hoje. E agora, mais do que nunca, tudo isso vem ganhando a luz do dia e vem sendo revelado pra gente, né? Lembrando, galera, tem vídeo anterior, inclusive aqui, pra quem não viu, né? O senador Marco Rubio, ele fez alegações impactantes também. Não é qualquer um falando, tá? Esse senador, ele faz parte, ele é um dos cabeças ali do comitê de investigação de WAP, né? Ele fala que tem outros David Grushes, ou seja, outros oficiais que estão vindo com força falando tudo isso. Olha, onde a fumaça, há fogo. Agora, onde a gente já tá vendo o fogo, há fogo mesmo, né? É simplesmente... O fogo deve ser bem maior, inclusive. E o fogo deve ser muito maior do que a gente pode imaginar, com certeza, tá bom? Vídeo, pessoal, sobre esse do senador Marco Rubio, pra quem não viu, é recente, acaba de sair, né? Vou deixar no box aqui pra vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. De olho nos documentos oficiais que estão cada vez mais provando coisas bizarras. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.